Então, como eu disse, hoje a Isolema, uma companheira aqui da casa, trabalhadora, que vai nos falar do perdão incondicional. Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva no seu amor. O assunto que nós vamos refletir na tarde de hoje é bastante delicado, porque para falar para os outros que devem perdoar, dizer aos outros que é necessário que desculpem, fica até fácil. Mas quando acontece uma situação desagradável, ou trágica, ou seja lá, a ocorrência que for conosco, aí fica um pouco mais complicado, né? Nós nos achamos injustiçados, nós nos revoltamos, e aí a coisa fica um pouquinho mais difícil. Por isso, sempre que nós nos propomos alguma coisa, é muito importante e é necessário que façamos uma reflexão sobre o que realmente nós queremos. O que de fato nós pretendemos com aquilo que vamos realizar. Seja isso no campo físico ou seja isso no campo espiritual. Eu penso que todos nós, sem exceção, estamos em busca da paz, em busca da felicidade. Penso que é isso que nós mais queremos. Por isso, volto a repetir, a importância de nós fazermos uma reflexão sobre todos, não só o assunto que nós vamos tratar hoje, mas sobre todos os assuntos que são expostos aqui, que sejam eles analisados, que procurem ser entendidos, mas que, acima de tudo, possamos, no nosso dia a dia, colocá-los em prática. E hoje, graças a Deus, né, graças a Jesus, graças a Kardec, nós temos essa doutrina maravilhosa, que é o Consolador prometido por Jesus, que vem colocar luz sobre todos os ensinos de Jesus. A gente coloca que o Espiritismo é a chave, aquela chave mestra, com a qual abre as portas do entendimento e mostra-nos o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Porque nós sabemos que quando Jesus esteve entre nós, ele nos falava por parábolas. E nós não entendíamos, ainda hoje tem ensinos de Jesus que nos deixam confusos. Por isso a necessidade de nós estudarmos, por isso a necessidade de nós refletirmos sobre tudo o que Jesus nos colocou há mais de 2000 anos. E hoje, então, nós vamos refletir sobre uma passagem maravilhosa de Jesus, que é: bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus, neste momento, nos fala do perdão incondicional. E o que seria perdão incondicional? Perdão incondicional é o que não impõe nenhuma condição para que seja perdoado. O ofendido, na realidade, nem lembra da ofensa. Ele simplesmente não lembra. É se tornar inofendível. Imaginem vocês o dia em que nós nos tornarmos inofendíveis. Hoje, né, por qualquer coisa, uma palavra dita no momento de aspereza, no momento de angústia de alguém, nos ofendemos. E nós, quem sabe, um dia nós vamos nos tornar inofendíveis. Porque só precisa perdoar aquele que se ofende. Gandhi, todos nós sabemos a história de Gandhi, né? Esse líder indiano da não violência, né? Durante toda a sua vida foi perseguido, maltratado, julgado, ofendido. E que no final da sua vida, ele foi perguntado para ele se ele havia perdoado todas as pessoas que o haviam ofendido. E a resposta que ele deu: eu nada tenho a perdoar. Eu nunca me ofendi. Essa foi a resposta de Gandhi. Jesus não se ofendeu e não se ofende. Deus é inofendível.
E Ele está sempre nos proporcionando oportunidade de refazermos os nossos caminhos equivocados. Esta vida que nós estamos tendo hoje, esta reencarnação, é o maior exemplo de perdão incondicional de Deus. Essa nossa existência é o maior exemplo de perdão incondicional de Deus, porque Ele nos dá e nos vai dar ainda tantas oportunidades quantas forem necessárias, até aprendermos a amar. E quando nós fazemos o nosso planejamento no mundo espiritual para voltarmos ao corpo físico, que nós nos propomos a vir aqui e nesta existência não falharmos, Jesus, Deus, nos permite que venhamos. E Ele não diz para nós assim, olha, vai, mas se você não cumprir com a tarefa... Não, Ele não diz nada disso. Ele não impõe condições. Ele simplesmente nos dá o livre-arbítrio e nós estamos aqui fazendo o que nós queremos. Então Ele vai continuar nos dando tantas oportunidades quantas forem necessárias. Não importa os equívocos, os erros, ou a falência, não importa. Nós vamos continuar a ter esse perdão incondicional de Deus. E quando nós aprendermos a amar, efetivamente, nós não vamos mais precisar perdoar. Porque quem ama, dá o melhor de si sempre. Não importa se o outro está dando o pior para nós. Quem ama, simplesmente ama. Não importa o que ele esteja, se do outro ele está recebendo o pior. Infelizmente, o nosso conceito de perdão, ele dificulta a nossa capacidade de perdoar. Porque muitas vezes a gente ouve que perdoar é coisa de gente fraca, que perdoar é coisa de gente boba, que perdoar é coisa de gente medrosa. E nós possuímos crenças negativas de que perdoar é aceitar de forma passiva tudo o que nos fazem. É aceitar, perdoar as agressões, é simplesmente aceitarmos o desrespeito que as pessoas têm conosco. Não, não é isso, perdoar não é isso. O que a doutrina nos diz, o que Jesus nos ensinou, é que nós temos que ter atitudes e não reagirmos às situações que os outros nos causam. Jesus agia, Jesus não reagia. Se nós somos agredidos, se nós somos ofendidos, se nós não somos respeitados com os nossos direitos, nós devemos reivindicar sim. Mas de que maneira nós devemos fazer isso? Gritando mais alto? Não, vamos questionar. Por que você está me ofendendo? Por que você está me agredindo? Eu te disse algo que você não gostou, então me conte, me diga, para que eu possa me retratar. Isso são atitudes. E ainda nós ouvimos muito, né? Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Imagine, não levo mesmo desaforo para casa. Claro, a gente não leva desaforo para casa, né? Mas leva mal-estar, leva angústia, leva dor de cabeça. Será que nós ainda somos desses que pensamos dessa forma? Será que nós ainda somos desses? Será que a pessoa que perdoa demonstra fraqueza de caráter? Nós temos absoluta certeza que não. Aliás, essa certeza não é nossa. Essa certeza é do Mestre Jesus, é do Cristo, que nos recomendou e viveu o perdão incondicional. E não consta em lugar nenhum que Ele tenha demonstrado em sua vida alguma fraqueza de caráter. Eu nunca ouvi isso, nunca li isso em lugar nenhum e não acredito que vocês tenham visto também. Quantos de nós, porque nós estamos falando aqui da bem-aventurados os que são misericordiosos. Quantos de nós já procuramos o sentido da palavra misericórdia? O que Jesus quis nos dizer quando Ele falou, bem-aventurados os que são misericordiosos? Misericórdia é ter um sentimento de compaixão ou de perdão. Muitos já devem ter ouvido
ou já de repente até falaram, de que, mas eu acabei me desiludindo com aquela pessoa que está ao meu lado, que está convivendo comigo, e eu não consigo perdoar essa pessoa. Ela me magoou. Você sabe por que nós agimos dessa forma? Porque nós é que nos iludimos com a pessoa, com aquela pessoa, porque achamos que ela era perfeita. Provavelmente a gente tenha visto muitas virtudes nessa pessoa, principalmente, né, na época de namoro, né? A gente só vê o lado bonito, o lado legal, o lado gostoso das pessoas. E aí a gente não consegue ver os defeitos. Aí depois, com o passar dos anos, a gente vai perceber que aquela pessoa não era aquele anjo caído do céu, como a gente imaginou. Porque era previsível, porque no nosso estágio evolutivo é previsível que num momento ou no outro a gente vai realmente mostrar os nossos defeitos. Os nossos defeitos vão vir à tona. Porque quando a gente está naquele momento de namoro, de conhecimento, a gente acaba usando umas máscaras, né? A gente acaba vestindo umas máscaras, né? E depois, com o passar do tempo, a gente vai tirando essas máscaras. E aí nós vamos realmente ser o que a gente é. Mas a culpa não é do outro. A culpa não é do outro. A culpa é nossa. Nós é que nos achamos, nós criamos uma imagem real daquela pessoa. Aí vem a desilusão, aí vem o engano, aí vem a decepção. Mas, na realidade, nós é que fizemos essa imagem irreal da outra pessoa, porque nós não aceitamos as pessoas como elas são de fato. E aí, né, a gente ouve aquela famosa, mas eu não consigo perdoar. Afinal de contas, eu estou muito magoado, estou muito triste. Por quê? A partir do momento que nós aceitarmos as pessoas como de fato elas são, não vai mais acontecer isso. Nós não vamos mais nos desiludir, nós não vamos mais sofrer esse tipo de decepção. E quantos de nós já conseguimos deixar para lá uma ofensa, uma calúnia? Quantos não conseguem perceber aquele gesto maledicente que alguém, no momento de desequilíbrio, nos faz? Quantos de nós já conseguem agir dessa forma? Se hoje, no nosso momento atual, está difícil de tolerarmos, de perdoarmos, de desculparmos, vamos imaginar como é que foi na época que Jesus esteve entre nós, onde predominava a lei do mais forte, a lei do poder. E vem alguém e nos diz, né? Sede indulgentes, perdoai sempre, não julgueis, amai os vossos inimigos. Será que nós já refletimos sobre essa comovente frase pronunciada por Jesus nos momentos em que ele estava sendo crucificado? Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Já se passaram mais de 2000 séculos. E muitos de nós ainda não sabemos, de fato, o que estamos fazendo. Que exemplo maior de fraternidade, de humildade, de amor ao próximo, amor aos seus algozes. Porque Jesus, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo perseguido, acusado, julgado, condenado, sem direito a um julgamento justo. Hoje nós sabemos que eu ia dizer o pior dos bandidos, porque não existe pior dos bandidos, ele está só no momento equivocado, né? Mas aquela pessoa que cometeu a maior atrocidade tem o direito a julgamento gratuito? Jesus não teve. E mesmo assim, nesses últimos momentos de Jesus, ele perdoou
incondicionalmente a todos. Ele não disse, Pai, perdoe aqueles que estiveram ao meu lado. Ele não disse isso. Ele simplesmente disse, perdoe, porque não sabem o que fazem. Então ele perdoou a todos, sem distinção. Jesus, ao pronunciar essa frase, ele sabia da inconsciência dos que estavam ferindo ele de morte. Essa frase foi pronunciada por Jesus com profundo pesar, com profunda compaixão, com profunda misericórdia, porque Jesus antevia o quanto a humanidade, ou o quanto nós iríamos nos debater através dos séculos. O quanto essa humanidade ainda vai se debater. Nós sabemos que não é fácil, nesse nosso grau evolutivo, esquecermos aquela ofensa, esquecermos aquela agressão, mas nós podemos começar com pequenos exercícios. Vamos começar com pequenos exercícios, porque nós não tem como a gente dizer que vai sair daqui agora, vai descer essa rampa, e a partir de hoje não vou mais me ofender, não vou mais revidar, não vou mais me... Não é possível, as coisas não são tão fáceis assim. Mas nós podemos começar com pequenas atitudes, com pequenas contrariedades no nosso dia a dia. Aquela fechada no trânsito. Quantos crimes ocorrem porque alguém buzinou, porque alguém ultrapassou, porque alguém fez um gesto? Quantos? Será que nós não podemos ser daqueles que quando alguém nos ultrapassar, quando alguém buzinar, quando alguém estiver com... Vai com Deus, deve estar com pressa, quem sabe vai socorrer alguém, quem sabe vai fazer algum atendimento, e vamos emitir dardos de amor, pensamentos positivos para essa pessoa. Quem sabe se a gente já conseguir fazer isso. Aquele gesto que nos tira do sério, né? Aquela conduta do nosso afeto, do nosso chefe, do nosso filho, da nossa esposa, enfim. Vamos começar com aquelas pequenas contrariedades dentro do nosso lar. Mas por que a gente fala vamos começar pelo nosso lar? Porque é dentro do nosso lar que nós tiramos aquelas máscaras que eu falei agora há pouco para vocês, da gentileza, da bondade, da compreensão, da tolerância. Nós acabamos tirando as nossas máscaras. Porque quando a gente sai de casa, né, a gente passa pelo guarda-roupa, sei lá pelo quê, e passa a mão em algumas máscaras e vai para a rua. Máscara da educação até, né? Da gentileza. Por favor, muito obrigado. Será que nós usamos isso em casa? Ou será que as pessoas que estão dentro do nosso lar estão aí para nos servir? Então, vamos começar, de repente, com essas pequenas coisinhas dentro de nós, da nossa... Aquela comida que ficou um pouquinho salgada. Ai, está ótima. Aquela camisa que ficou com a gola meio amassada. Homens, por favor. Ai, está ótima, imagine. Não se preocupe com isso. Está perfeita. Não se preocupe, deixa que eu vou pegar o ferro e eu mesmo vou alisar. Será que a gente é um desses? Se não formos, quem sabe a gente pode ajudar a arrumar, tirar a mesa, né? Ajudar aquelas pequenas coisas dentro do nosso lar. Quantas noites, espero que com vocês nunca tenha acontecido isso. Acho que só comigo, né, que acontece essas coisas, né? Que a gente passa remoendo uma ofensa que não pôde revidar. E ficamos no travesseiro, rolando de uma cama, né? Rolando de um lado para o outro. Não perde por esperar. Deixe, vai ter o troco. Amanhã é outro dia. Você vai me pagar. E ainda pior,
quando a gente pronuncia aquela frase: nunca perdoarei isso que você me fez. Quando nós pronunciamos essa frase, nunca perdoarei, nós estamos pronunciando a nossa própria condenação. Porque por mais que tenhamos razão, por mais que nós não tenhamos não fomos culpados por aquela agressão, nesta existência, porque ninguém paga uma dívida que não é sua, nós precisamos ter misericórdia. Jesus ele nunca ofendeu, nunca agrediu, nunca fez nada, e ele teve misericórdia para todos nós. Então nós precisamos também ter misericórdia, porque será através desses exercícios de compaixão que nós vamos crescer perante Deus. E Jesus nos alertou muito, né? Porque nós precisamos ser indulgentes para com os outros. E Jesus, ele nos falou muito sobre isso, que nós precisamos, ele nos dá um alerta sobre essa questão das faltas do nosso irmão. Quando a gente percebe que o nosso irmão se equivocou, faliu, errou, etc. Ele nos dá um alerta. Ele diz que nós devemos ser severos, sim, mas para com as nossas faltas, com os nossos equívocos, com as nossas ações. Porque cada um é responsável pelo que faz. No Pai Nosso, o Pai Nosso é um tratado, né? O Pai Nosso é uma coisa que, se a gente for começar a discutir sobre o Pai Nosso, a gente vai ficar a noite inteira aqui e não vamos chegar a um final, né, da discussão. Mas tem uma frase que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, onde ele diz: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos han ofendido. Será que nós temos clareza do que Jesus quis nos dizer com essa frase? Ou simplesmente nós aprendemos o Pai Nosso quando éramos crianças, decoramos e está tudo bem? Será que a gente faz uma reflexão quando a gente faz o Pai Nosso e a gente se depara com essa frase? Porque com que coragem eu vou pedir perdão a Deus se eu não tolero, se eu me encolerizo, se eu imito dardos mentais de ódio, de vingança, para que atinjam o suposto agressor? E se nós quisermos realmente mudar as nossas posturas, as nossas condutas, nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita que está aí hoje, e que tem muitos exemplos sobre compaixão, sobre perdão, está aí para nos ajudar a entender e, quem sabe, vivenciar mais esse assunto. Nós precisamos entender uma coisa: que a violência nunca reabilitou e não vai reabilitar ninguém. Agora, o amor, sim. Com certeza, o amor vai conseguir nos reabilitar na realidade. Vocês podem até se perguntar: mas por que será que eu tenho que perdoar ou desculpar? Por que eu tenho que fazer isso? A primeira razão está de que todos nós, sem exceção, somos ainda imperfeitos. Essa razão seria o suficiente para nós perdoarmos. Não precisaria mais nenhuma. Mas ainda existem outras razões. Existe aquela que, para facilitar a convivência e o relacionamento entre nós e os outros, para que tenhamos, porque todos nós queremos trabalhar, viver em ambientes saudáveis, harmoniosos, que proporcionem prazer, satisfação, paz, e que tenha o perdão recíproco. Nós todos queremos trabalhar num ambiente que tenha fraternidade, porque todos nós podemos cometer equívocos e erros. E quando existir essa indulgência entre as pessoas, o ambiente se transforma. O ambiente fica mais saudável, mais gostoso de se viver e de se trabalhar. Fica mais prazeroso de estar ali. E o meio para se obter a paz e a felicidade, nós voltamos a repetir, é só através do entendimento e do perdão. Não existe outra maneira. Se nós abrirmos o Evangelho e procurarmos ler com o coração todos os ensinos de Jesus,
nós vamos entender o quanto nós podemos ser felizes ainda nessa existência. Quando nós aprendermos a domar a nossa ira, as nossas más tendências, quando nós aprendermos a não fazermos culto somente ao corpo, que hoje está na moda, a grande preocupação, principalmente dos jovens, né? Aos bens materiais, eles são necessários, sim, mas paralelo a isso, será que nós não podemos, de repente, nos dedicar algum tempo, algum espaço a também crescermos, não somente financeiramente, mas também espiritualmente? Então, são situações que nós precisamos parar e refletir. Porque uma coisa é certa, daqui nós só vamos levar o que nós realmente fizemos de bom e de ruim. Né? Porque daí, do outro lado, nós não vamos ser diferentes. Nós vamos continuar a sermos o que somos aqui. Então, quem sabe, se nós, a partir de agora, já conseguirmos, se não perdoar, pelo menos desculpar, que é o caminho para o perdão, podemos chegar de lá, do outro lado, com uma bagagem um pouco maior. Eu vou contar um relato para vocês, feito por Divaldo Franco, para que nós possamos perceber e, de repente, gravar em nossa memória a necessidade de perdoar, o porquê que nós temos que perdoar. Ou, pelo menos, tentar, de alguma forma, desculpar. Porque nós sabemos que nós temos situações que ficam bastante difícil até de aceitarmos, né? Recentemente a gente viu uma situação aqui próprio em Balneário, né? Aquela menina que foi estuprada, depois foi morta pelo seu algoz, com apenas 33, a menina com 6 anos e ele 33 anos. Então a gente percebeu, o pessoal queria invadir a delegacia, queria linchar e tal. Aí vocês podem dizer, pô, mas tinha que deixar, afinal de contas, será que esse é o caminho? Mas eu vou contar essa história relatada por Divaldo, para de repente, quem sabe, a gente consiga chegar às nossas próprias conclusões. Divaldo conta que estava terminando o trabalho que ele estava realizando, quando chegou alguém próximo a ele e disse assim: Senhor Divaldo, eu gostaria que o senhor lesse uma mensagem de minha filha recebida pelo nosso querido Chico, que nos foi entregue por ele num dos dias mais tristes da minha vida. Mas para que o senhor entenda a grandeza dessa carta, dessa comunicação, eu preciso fazer uma retrospectiva para que o senhor entenda um pouco a nossa história. Eu sou casada com este que está aqui ao meu lado, que era o marido dela, que estava junto com ela. Éramos felizes, pais de 6 filhos. A nossa filhinha Margarete contava apenas com 6 anos, quando o nosso casamento começou a experimentar alguns tormentos naturais. Nós sabemos, né, que todos os casamentos passam por algumas situações turbulentas, e feliz daquele que consegue superar isso. Mas, nesse período, uma terceira pessoa, uma terceira personagem apareceu em nossas vidas. E um homem bom, atencioso, excelente pai, acabou não reagindo às circunstâncias e lentamente foi trocando o nosso lar pelo lar da outra pessoa. Começou a nos visitar de vez em quando, passou a vir poucas vezes na semana, e cada vez, enfim, de repente ele passou a viver totalmente com a outra pessoa. E a nossa Margarete, que ele amava muito e ela também amava muito ele, começou a perder a sua vitalidade, começou a sofrer muito com essa situação. 1 ano se passou desse terrível episódio, quando nós iniciamos o nosso desquite para um posterior divórcio. A nossa menina sempre perguntava: mamãe, papai não vai voltar? E eu respondia: sim, meu bem, ele vai voltar. Papai hoje viaja muito, ele encontrou uma outra pessoa que está precisando muito dele, por isso é que ele tem vindo poucas vezes para nos ver. E quando o pai vinha para visitar
os filhos, ele principalmente tomava nas mãos da pequena e saía passeando em redor da casa, e ele dizia para Margarete: meu bem, eu quero te pedir uma coisa. Quando você crescer e compreender o mundo e souber de tantas coisas duras da vida, se você não puder perdoar alguma coisa de má que alguém fez para você, tente ao menos desculpar. Sim? Você promete para o seu pai que você vai fazer isso? E ela prometia. E todas as vezes que ele voltava, ele fazia o mesmo pedido para a Margarete. E ele dizia: o perdão é muito difícil, mas a desculpa é o caminho pelo qual nós podemos um dia chegar lá e perdoar. E ela dizia: papai, venha dormir conosco novamente. E foi nesse tormento de consciência que ele começou a fazer o retorno de volta ao lar. Passou a vir mais vezes e, de repente, ele fez a viagem de volta definitiva para o nosso lar. E aí ele me pediu: você vai poder me perdoar? Se não puder me perdoar, dizia ele à esposa, pelo menos desculpe-me. Eu me enganei, eu me iludi e eu estou arrependido e eu quero voltar. Todos nós somos um pouco criança, dizia ele. Ajude-me, você pode me ajudar? E ela respondeu: lógico que eu posso, eu o amo. E ela não estabeleceu neste momento nenhuma condição para ele voltar. Ela simplesmente disse: eu o amo, sempre o amei. Imaginem a vergonha deste homem que chorava convulsivamente nos braços da esposa. Foi nesse momento, nesse tempo, que a Margarete desapareceu. Saindo do jardim, sumiu, como se a terra tivesse engolido. Procuramos o senhor Divaldo em todos os hospitais, necrotério, estações, fizemos varredura e na nossa Margarete não foi encontrada. Uma semana depois, crianças brincando num matagal encontraram o corpo da minha Margarete, totalmente despedaçado, cortado, em estado de putrefação. Quem poderia ter feito isso? A nossa filha. Não houve violência sexual pelos exames. E aí, de pergunta em pergunta, investigação em investigação, chegaram à companheira do meu ex-marido. E ela confessou: matei, diz ela, e mataria 1000 vezes porque ela me desgraçou. Tomou de mim o homem que eu amava. Olhem o amor. E para vingar-me, eu a raptei e matei-a, para que ela nunca mais faça sofrer ninguém como eu estou sofrendo. E aí ela disse para o seu Divaldo: Divaldo, o senhor pode imaginar a nossa dor? O senhor pode imaginar o ódio e o sentimento de vingança que tomou conta de nós? Enlouquecido e desesperado, meu marido queria ir na cadeia para decepar as mãos da criminosa e depois se suicidar. Foi neste momento de desespero que alguém nos falou de Chico Xavier. Juntamos todas as nossas energias, todas as nossas economias, e numa sexta-feira entramos na fila em Uberaba para tocarmos as mãos daquele rosto triste, diz ela. Aí, quando chegou a nossa vez, que chegamos próximo ao Chico, eu simplesmente só consegui falar para o Chico: Chico, mataram minha filha. Foi a única coisa que eu consegui falar. E ele passou a mão na minha cabeça e disse: meu bem, ninguém mata ninguém. Sua filhinha vive. Nossa Margarete está aqui. Ela foi trazida pela sua avó e está aqui para conversar conosco. Acalme-se. Vocês não acreditam em Deus?
Nos sentamos e ficamos aguardando a madrugada de sábado inteiro para podermos, quem sabe, receber uma mensagem da nossa filhinha. Chamaram pelo meu nome e pelo nome do meu marido e nós fomos lá para receber a mensagem da nossa filhinha, onde ela dizia, eu vou ler para a gente não perder nenhuma palavra do que ela escreveu. Mãezinha, meu querido papai, vim para dizer-lhes que estou viva. Se alguém pensou em me magoar, não conseguiu, papai. Não sei explicar a vocês como tudo aconteceu. Eu me recordo que eu estava saindo do jardim de infância, quando uma pessoa me chamou, segurou-me e fez-me entrar no carro. Eu não sei o que aconteceu, mas ninguém me magoou, papai. Não fique triste, não senti nada, só saudade de vocês. Eu dormi, se cortar o meu corpo, eu não vi. Soube depois que ele ficou todo quebradinho. Também não vi. Dormi e quando acordei, vovó Felicidade estava ao meu lado e me acariciando e me disse, Margarete, fui eu que a trouxe para cá. E também a minha tia, que era irmã da mãe dela também. E aí, quando papai, eu chorava muito de saudade de vocês. Mas naquele momento, eu quero que vocês... Margarete, disse a tia, eu sou Lídia, eu estou aqui para substituir sua mãe, que era minha irmã lá na terra. Eu também já morri. Também já morreu? Então eu também estou morta? Sim, você morreu, o seu corpo morreu, mas não, você continua viva. Na verdade, Margarete, ninguém morre. Agora você precisa dormir. Durma para sonhar. Voltei a dormir. Quando acordei, titia e vovó me disseram que vocês estavam sofrendo muito. Eu pedi para vê-los, para abraçá-los, e vi você, papai, com muito ódio e querendo se vingar. Paizinho, você se lembra do que você me dizia quando nós caminhávamos de mão dadas ao redor da nossa casa? Se não puder perdoar, pelo menos desculpe. Paizinho, desculpe. Ninguém nos fez mal. Eu precisava voltar para cá e voltei. Mas nunca mais nos separaremos. Vovó Felicidade está dizendo que nós devemos perdoar. E se não pudermos perdoar, nós temos o dever de desculpar. Voltarei outro dia. Papai, mamãe, você que me compreende melhor, tente pelo menos você perdoar. Da sua sempre, Margarete. Aí ela diz, seu Divaldo, o senhor pode imaginar o que nós sentimos neste momento? Hoje, nós voltamos para casa. Nós sentimos que é muito difícil realmente perdoar. Mas nós já estamos tentando desculpar. Porque essa mensagem de consolação leva o homem a fazer uma reflexão. Deve nos levar a fazer uma reflexão. Quantas vezes, por pequenas coisas, nós afastamos amigos, afastamos familiares, não desculpamos, não perdoamos, por bobagens, por pequenas situações. E só a reencarnação explica essas situações, essas ocorrências. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita é essa chave que abre as portas para o nosso entendimento. Essas idas e vindas nossas do plano espiritual para o plano físico faz com que nós venhamos a entender mais as ocorrências da nossa vida. Então, se hoje algum de nós está envolvido num contexto de muita dor, de muita aflição, de muita tristeza, de muita mágoa, por alguém que nos tenha causado algum dano, vamos, quem sabe, tentar pelo menos desculpar, se ainda não somos daquele que conseguimos perdoar. Que Jesus nos abençoe e nos envolva no seu amor. Obrigado pela atenção de vocês. Nós agradecemos a Isolema pela sua fala de hoje e comentávamos antes do início da doutrina, eu e a Isolema, a respeito de uma fala do Divaldo chamando os espíritas à responsabilidade e que nós temos que realmente trabalhar, porque o planeta está em transformação. E o Espiritismo, cabe a ele
então, modificar o comportamento e o pensamento e o sentimento das pessoas. E ela, então, já pela terceira vez falando do perdão incondicional. É uma luta que todos nós temos que travar contra nós mesmos para corrigirmos os nossos defeitos e também levar avante essa missão para que isso seja divulgado, difundido, para que as outras pessoas também compartilhem desse sentimento. Agradecemos a você, trabalhadora da nossa causa.